Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos nós mais uma vez para conversarmos, para tecermos alguns comentários acerca de tantas coisas que acontecem na vida, né, social, política, cultural desse nosso país. A gente precisa entender também que estamos no limiar de uma nova eleição, né, majoritária, né? Nós vamos ter que sair para votar e decidir a nossa vida, né, votando tanto para os cargos legislativos, deputados estaduais e federais, senadores, governadores, assim como para presidente da República, né? Então é o ano eleitoral de eleições majoritárias, ele é sempre eivado de muitos disse-me-disse, de muitas fake news, para variar, né? E nesse fogo cruzado todo, eu quero entrar nesse assunto por conta do nosso contexto cristão, evangélico mais especificamente, mas da religião de um modo geral, mas principalmente a questão contextual evangélica, porque nós vislumbramos algumas pessoas desse meio evangélico, né, desse meio gospel, e o que acontece é que, para aqueles desavisados, né, que vão votar, às vezes a chamada pauta, né, progressista, que neste caso está incluída aí a questão das reivindicações, né, dos grupos minoritários como LGBTs, né? Eu até coloco LGBTs como grupo minoritários, mas não aceito e nunca vou colocar a questão do negro como grupo minoritário, né? Isso é uma coisa que a gente precisa também aprender e entender. A questão do negro não é grupo minoritário. Este cidadão mesmo que está falando aqui com você, tem a pele escura por causa dessa ascendência africana que eu tenho. E você vai olhar o perfil, né, fisionômico do brasileiro comum, do brasileiro de um modo geral, eles basicamente têm esse meu perfil, né? Desde a pele mais escura até aqueles como eu e outros que têm até a pele mais clara do que eu, mas que têm e se sentem fazendo parte, né? Não é só apenas trazer no corpo essa herança africana, né? Bastante visível na pele, mas que se sentem também membros deste grupo. Então a gente está falando aqui de grupo majoritário, né? Sem sombra de dúvida, se todo negro tiver negro, né, ou aqueles de ascendência africana, né, que tem um pai, ou uma mãe, ou um avô, se todos esses cidadãos brasileiros um dia resolverem também eleger alguém desse naipe, né, ele vai eleger um negro ou qualquer outra pessoa por causa das suas qualidades e por causa da sua competência, e não necessariamente por causa do grupo social de origem de candidatos A, B ou C. Mas não é necessariamente neste assunto que eu quero entrar. Eu quero trazer o assunto da nossa conversa acerca dessas alianças, né, que essas pseudos, né, e lideranças evangélicas que se dizem falar ou ser porta-vozes do povo evangélico fazem com determinados grupos, né, que a gente vê com muita clareza, né, muita clareza mesmo. Não sei se vocês se recordam, mas no discurso, prestem bem atenção, no discurso de
posse deste cidadão que foi, durante algum tempo, aí, deste atual governo, ministro das Relações Exteriores, né? Me falhou até a memória aqui o nome dele agora, Ernesto Araújo. No discurso de posse no Itamaraty, lá em Brasília, ele veio com a primeira saudação, né? A saudação, o inicial do discurso dele é Anauê Jaci. Aí você vai pensar assim, e a justificativa dele, né, por ser católico, né? A gente já vai entrar nessa questão do catolicismo mais tradicional, mas a justificativa dele por ser católico era de que aquela é basicamente da mesma forma como você fala Ave Maria, né? Você fala em Tupi, ou Tupi-Guarani, você fala Anauê Jaci. Ok? Agora, quem conhece um pouco da história, né, não precisa ir muito, né, voltar muito tempo atrás no passado histórico desse nosso país, não pode esquecer a origem, né, de um grupo chamado, eram pessoas, inclusive, bastante violentas, né, arrogantes, era um grupo chamado de integralismo ou integralistas. Integralismo ou integralistas. Esse pessoal, eles saíam, eram famosos, na época eles eram os famosos camisas verdes. E, curiosamente, eles usavam a camisa verde, uma calça escura e uma faixa no braço direito com a letra maiúscula grega sigma, tá? O sigma. E eles faziam uma saudação, né? Salve! A saudação era Anauê. Né? Anauê. Curiosamente, né? Na medida em que eles faziam esse tipo de saudação, eles esticavam o braço, Anauê. Ok? Aí você imagina o seguinte, mas por que isso? Anauê, saudação. Né? Você ia chamar aquilo de saudação nazista ou fascista? Né? Não. Mas se você vai no ambiente europeu, você vai ver que a ascensão do nazismo, né? A ascensão do nazismo e também a ascensão do fascismo, na ascensão do nazismo na Alemanha e do fascismo na Itália, eles faziam esse mesmo tipo de saudação. É uma atitude, né? Era um gestual deles, né? Mas você via que esses grupos, principalmente o integralismo, né? Eu quero chamar a atenção do integralismo, esses grupos, eles tinham uma profunda identificação com o fascismo italiano. Com o fascismo italiano. Eu não vou nem entrar aqui em assuntos do nazismo, né? O fascismo italiano. E aí você pega, né? Aí voltando agora para o discurso, né? Os desdobramentos do discurso desse ministro das Relações Exteriores, né? Aquele argumento, não, isso aqui é Ave Maria em Tupi, né? Ave Maria em Tupi. É o tipo de jogo de palavras, de modus operandi, que a gente identifica em grupos radicais, em grupos arrogantes, em grupos que têm como principal discurso o ódio e a violência, e que não admite
nessa relação que deve haver dentro de uma polis. Eu vou até pegar essa coisa do espírito grego da polis. Você, para ser membro da polis, você precisa aceitar as regras da polis, as regras da convivência social, né? É um tácito acordo. E discursos de ódio e de exclusão do outro não seriam admissíveis dentro desse contexto de polis. Então, a visão política do extermínio do outro, a visão política da exclusão do outro, sempre foi o discurso desses grupos, principalmente do integralismo. E aí, estou dando essa visão um pouco mais histórica, e de repente você vê grupos evangélicos, né? Atualmente você vê grupos evangélicos, esses líderes evangélicos se juntando a gente ligada a esse tipo de pensamento, e os evangélicos votam nos seus políticos um tipo de política de aliança feita com esse tipo de gente. Esse pessoal, eles fazem até aliança com essas lideranças evangélicas, porque, afinal de contas, o interesse deles é a questão do voto. Por outro lado, eles não aceitam, não engolem a figura do evangélico ou do protestante. Isso é público e notório. Eles não aceitam. E aí eu tenho que fazer justiça. Eu não estou fazendo referência a isso porque eu estou falando do catolicismo de um modo geral. Eu estou falando daquele catolicismo mais conservador, daquele catolicismo mais elitista, daquele catolicismo, né, ligado a alguns grupos agora. Eu não vou nem citar os nomes deles, porque de repente você pode até alguém pode começar a girar a metralhadora na minha direção. Eu estou fazendo apenas uma análise, mas se você olhar nas mídias sociais, esses grupos subsistem até hoje através de organizações dentro do catolicismo. Eu não estou aqui nem querendo entrar na questão católica, eu não entro nessa questão, porque o meu interesse é falar da questão evangélica e protestante. E não é um assunto que eu domino porque eu não estou lá dentro. Então eu não vou falar de alguma coisa que eu sei por ouvir, por ver, por ler alguma coisa, né, desses grupos. Né, mas eu não vou entrar aqui nesses detalhes para começar a acusar ou direcionar esse tipo de palavra contra estes grupos dentro do próprio catolicismo, né, tido como mais conservador. Mas o que eu quero chamar a atenção, eu vou dar uma parada aqui neste vídeo, mas vou dar sequência a ele, nesse mesmo pensamento e enfoque, acerca dessas alianças que setores, né, ligados ao evangelho, grupos ligados aos evangélicos, né, chamado o setor gospel, né, tem feito alianças com esse tipo de pessoas, e a gente precisa tomar muito cuidado com quem nós nos associamos, ok? Então, já a gente volta para dar sequência a esta fala. Obrigado, Deus abençoe.